Amém, irmãos e irmãs da Igreja de Itapuã, Jesus é o Senhor. Quero compartilhar aqui nesse vídeo a semana do alimento diário, mas antes, quero dizer aos irmãos que nós vivemos um momento muito diferente, né? Momento de não nos vermos mais, momento de não nos reunirmos mais fisicamente, né? A gente reúne online, estamos aí nas reuniões online, mas acabou o calor, né, de estar junto, e quero dizer aos irmãos que eu sinto falta disso. Sinto falta de cada irmão, de ir na casa dos irmãos, de receber os irmãos na minha casa. E oramos ao Senhor que isso passe logo, né? E nós passemos a receber os irmãos, né? Ó Senhor Jesus. Então, estou aqui, irmãos, para compartilhar sobre a semana 1 do Alimento Diário. Lembrando que o pano de fundo é o ministério da Nova Aliança. E esse ministério precisa de ministros. E esses ministros, Deus conta comigo e com você. Então, a série é Os Ministros da Nova Aliança. O tema, Embaixador de Cristo. E a semana 1 é Embaixador de Cristo e Cooperador de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça e espírito, né? Olhos espirituais, ouvidos atentos para nós entendermos o que Deus quer. Espero que você fique comigo até o final desse vídeo, assista, desfrute, né? E que Deus possa entrar nos nossos lares, nos nossos corações, para nós entendermos qual o real sentimento dessa mensagem dessa semana. Irmãos, o Ministério da Nova Aliança, assim como eu já disse, precisa de ministros. E Deus conta comigo e com você. E esses ministros, né, ele tem várias características. E eu quero trabalhar aqui hoje 2 características. A primeira é que ele é um embaixador de Cristo. E a segunda é que ele coopera com Deus, ou é um cooperador de Deus, tá? Os versículos chaves, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Capítulo 6, versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Então, embaixador de Cristo e cooperador de Deus. Embaixador de Cristo. Para eu ser embaixador, o que eu preciso? O que essa palavra tem que confrontar com o meu viver? O que eu preciso para me tornar um embaixador e um cooperador de Deus? Primeiro, nós precisamos saber, irmãos, que um embaixador, a sua primeira característica é que Deus é quem escolhe. Eu e você não precisamos fazer nada para nos tornar um embaixador. Ele é quem escolhe quem vai ser os seus embaixadores. Deus escolheu a mim e a você. Isso é fruto de tamanha misericórdia de Deus, né? Então, a primeira característica é que Deus escolhe, não depende de capacidade humana nenhuma. Segunda característica é que o embaixador, ele é enviado para representar os interesses de Deus. Primeiro, Deus nos escolhe. E assim como o embaixador humano, né, que sai do seu país para representar os interesses desse país em outro país ou em outro continente, Deus também, com a pátria celestial, coloca em mim e em você os interesses dele, para que eu e você representemos ele na terra. Deus quer que o interesse dele faça morada no nosso interior, para que tudo quanto nós fizermos, todos os nossos planos, nossas vontades, estejam entrelaçadas com os interesses de Deus. Isso é o que Deus espera de mim e de você como embaixador, que nós representemos sua autoridade dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde nós estivermos. Nós não esquecermos que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Essa é a segunda característica. Nós somos escolhidos de Deus, nós representamos Deus na terra. Terceira característica do embaixador
é que ele é uma pessoa reconciliada com Deus. E por ele ser reconciliado com Deus, ele também reconcilia outros a Deus. Então, a terceira característica é que ele é reconciliado. É essa a palavra. Ele tanto está reconciliado com Deus, como ele reconcilia outros. Por isso Deus nos deu o ministério da reconciliação, né? Então, em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz assim, ó: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Então, nós agora, antes inimigos, agora reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, quando eu estou reconciliado com Deus, eu consigo reconciliar outros a Deus. E o versículo 18 diz, capítulo 5, 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, irmãos, que riqueza. Então, primeira característica do embaixador é que Cristo é quem escolhe. Segunda característica é que ele é enviado para representar os interesses de Deus. E a terceira característica é que ele reconcilia as pessoas, porque ele está reconciliado com Deus. Então, isso é um embaixador. Nós precisamos andar com Deus, para que os nossos filhos, nossa esposa, nossos amigos também queiram andar com Deus. Isso é o ministério da reconciliação. E por fim, a última característica, quarta característica do embaixador, é que ele é um mensageiro fiel. E ele tem na ponta da língua o Evangelho de Deus. Ele tem na ponta da língua a palavra da reconciliação. Provérbios diz que esse mensageiro, né, aqui ó, no Alimento Diário, vou pegar aqui, esse versículo é importante. Ele diz que, em Provérbios, aqui ó, diz que é medicina, né? Provérbios 13, 17, o embaixador fiel é medicina. Ó Senhor Jesus, ó, o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. O que isso quer dizer? Que o Evangelho é capaz de curar as pessoas. Nesse momento de pandemia, irmãos, o que está na ponta da língua das pessoas, no ouvido das pessoas, é sobre essa pandemia, coronavírus, Covid-19. Mas o que precisa estar na ponta da minha e na sua língua é o Evangelho de Deus. As pessoas precisam ser curadas por meio da nossa palavra. Isso é o mensageiro fiel. Essas são as 4 características do embaixador. Primeiro, ele é escolhido por Deus, sem capacidade nenhuma humana. Ele vive pelo poder de Deus. Segunda característica é que ele representa os interesses do seu país. Eu e você representamos os interesses do Pai. Terceira característica, ele está reconciliado com Deus para reconciliar outras pessoas. E quarta, ele é um mensageiro fiel. Ou seja, ele tem na ponta da língua dele o Evangelho de Deus. E Provérbios capítulo 13, como eu já disse, diz que o mensageiro fiel é medicina. Ele é remédio, ele cura as pessoas. Ó Senhor Jesus, que nós possamos curar as pessoas, né? E esse mensageiro fiel, ele cuida dos irmãos, ele protege os irmãos e ele tem sabedoria no falar. Ele sabe colocar as palavras na hora correta, falar as palavras no momento certo. Tem momentos, irmãos, que nós não podemos falar. Tem momentos que é tempo de nós nos calarmos. Quando a outra pessoa está alterada, está nervosa, né? Pode ser que ela ficou nervosa no dia a dia, nas coisas do trabalho, e aí nós queremos confrontar a pessoa. Aí acontece o conflito. Nesse momento, nós precisamos ter sabedoria no falar. É o momento de nós ficarmos quietos. Quando a situação se acalma, nós falamos, nós pedimos perdão, nós oramos, nós até exortamos, falamos, não gostei daquilo que você falou, mas um mensageiro fiel, né, que é a quarta característica do embaixador de Cristo, ele sabe o momento de falar. Que Deus nos dê sabedoria na nossa casa, para nós sabermos o momento
de falar, para nós sabermos cuidar dos nossos filhos. Cuidar é dar alimento. Você tem alimentado sua esposa com a palavra de Deus? Você tem dado alimento para os seus filhos, que é a palavra de Deus? Cuidar, proteger e ter sabedoria no falar. E proteger? Proteger é você proteger da sua casa tudo que vem de fora, que não vai produzir coisa boa. Então proteja a sua família, né? Menos televisão, menos internet, mais convívio, mais palavra, mais oração. Coloque hinos na sua casa. Assim você vai proteger a sua casa, né? Isso tudo um embaixador faz, de maneira prática. Como eu posso ser um embaixador de maneira prática na minha casa? É isso. Eu reconciliar as pessoas com Deus, é eu representar os interesses de Deus dentro da minha casa, é eu cuidar, proteger, ter sabedoria na hora do falar, e eu lembrar sempre que Deus me escolheu, não porque eu merecia, não, mas por misericórdia, né? Tudo isso são as características do embaixador de Deus, mas a característica principal é que ele representa os interesses de Deus. Os interesses de Deus é mais importante na vida dele do que os próprios interesses. Senhor Jesus, que Deus nos dê, irmãos, esse coração de cuidar mais das coisas de Deus do que das nossas. Eu fui iluminado nessa mensagem e, assim, estou muito feliz, viu, de poder falar essa mensagem, porque eu fui iluminado. E eu percebi que os meus planos precisam fazer parte dos planos de Deus, né? Senhor Jesus. E por fim, ser um cooperador de Deus. O que é um cooperador de Deus? Em outras palavras, é estar atado a Deus. Estou entrelaçado com Deus, né? E 3 características são: a primeira é, estou atado a Deus. A segunda, eu sou íntimo de Deus. Eu separo um tempo do meu dia para eu conversar com Deus, para eu ouvir Deus por meio da palavra, né? Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso é uma pessoa que coopera com Deus. Por quê? Porque quanto mais eu sei do que Deus quer, mais eu faço as coisas para Ele. Intimidade, né? Intimidade, assim como os valentes de Davi, que Davi, ele praticamente nem falou, ele soltou, né? Assim que estava com sede ali. Em outras palavras, estava com sede. E rapidamente foram buscar água para ele. O que Deus tem sussurrado, irmãos, nos nossos ouvidos? Se nós não formos íntimos, nós não conseguiremos ser cooperadores. Eu quero abrir para os irmãos, eu não sou íntimo de Deus, mas eu fui tão iluminado nessa mensagem que eu quero buscar a intimidade. E o livro de Provérbios diz que a intimidade do Senhor são para os que o temem. Quero temer mais o Senhor, para ter intimidade com Ele. E a terceira e última característica está totalmente relacionada com o que eu já falei, é que o cooperador, ele tem uma comunhão constante e intensa com Deus. Senhor Jesus, que a nossa comunhão seja uma comunhão constante. O que é uma comunhão constante? Ela tem o mesmo nível o tempo todo. Ela não oscila, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, uma hora eu falei com Deus, uma semana foi boa, eu tive bastante comunhão com Deus, na outra não. Não, nós precisamos ser constantes, irmãos, conhecer cada vez mais o Senhor, né? E intensa, ser intenso. Senhor, não quero me desviar, não quero me separar de Ti. Essa é a mensagem que eu tinha para os irmãos. Espero que os irmãos tenham desfrutado. Jesus é o Senhor. Quero finalizar com oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Guarda ainda a igreja de Itapuã, guarda cada família, cada casal. Derrama a Tua bênção em nós, Senhor. Nos faça embaixadores e cooperadores de Deus, né? Senhor Jesus, obrigado ainda por poder falar e desfrutar da Tua palavra. Abra os nossos ouvidos, Senhor, e aquece o nosso espírito. Assim eu te peço, Jesus é o Senhor. Um grande abraço para os irmãos e até o próximo vídeo. Jesus é o Senhor. Amém.